Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita e Você Claro. Seja sempre muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. Vocês viram que por aqui o carnaval acabou mesmo. Até o Galdino já liberou a trilha. Chega de trilha de carnaval, não é, Gal? Ouviu muito carnaval, meu querido? Quem aí acompanha as escolas de samba, parabéns à campeã Império da Casa Verde. Quem foi sambar? Quem foi descansar? Quem foi se divertir? Quem foi aproveitar o feriado para colocar coisas em ordem? A gente tem pouco tempo e quando a gente tem um tempo livre, às vezes vale a pena colocar tudo em ordem, né? Mas o mais importante é que foram dias lindos. Quem aproveitou para passear, quem aproveitou para curtir esse período ao lado da família, veio aí dias bem gostosos. Eu quero mandar um beijo muito especial para toda a turma do hotel que me recebe com tanto carinho, que cuidou do meu filho com muito carinho, aquela recreação maravilhosa, tia Maria Alice que cuidou do meu filho. Olha, é bom demais quando a gente vai para um lugar e a gente se sente querido, né? Então eu acho que a gente volta com esse espírito. Obrigada a todos os monitores, porque o meu filho realmente ficou muito feliz. E aí, olha que belezinha, vai rolar uma festa e por isso que eu tô convidando todo mundo, sábado e domingo, lá na Liberdade, a partir do meio-dia. Então quem curtir, né, quem gostar e quiser lá comemorar, vai ser muito bem-vindo. Adorei isso! Combinou comigo, Fu? Veja bem. Ah lá, eu e o macaco. Agora, vamos fazer o seguinte. O programa hoje tá muito top. A gente tá ao vivo. Carnaval já acabou, o ano começou. E olha o que você não vai perder hoje. Você sabia que mulheres podem entrar em menopausa precocemente? Hoje no Você Bonita, falaremos deste assunto com duas super profissionais. A ginecologista a doutora Mariana Ala e a nutricionista Simone Guedes, para entender como a alimentação pode ajudar no quadro. É imperdível! Antes de eu ir para um rápido intervalo, quero saber dos meus meninos quem sambou. Quem sambou? Programa ao vivo, você entendeu? Nós temos tempo. Quem sambou, Enéas? Quem que vai vir sambar aqui pra gente pro break? Pro break sambando junto comigo, que eu não sei sambar. Mas eu sei enrolar. E vocês viram que um monte de gente na avenida deu uma enrolada, né? Que fazia assim, eu também sei. Enéas, vem sambar. Vem pra cá, Enganation, né, Fuzi? Nós vamos pra um rápido intervalo. Isa, linda, vem sambar comigo, dona. Vem aí, Isa. É só pra ir pro intervalo, você tá linda, vem. Nós vamos sambando. O carnaval já acabou, mas aqui tem festa sempre, Enéas. Bate aqui. Vamos pro rápido intervalo, a gente volta em 2 minutinhos e vai. De volta com o nosso Você Bonita e o nosso papo, olha, a gente pensou de uma maneira diferente de falar sobre menopausa precoce, exatamente para não ter furo, para não faltar e para que você tenha uma dúvida que não possa ser respondida. Então nada melhor do que unir duas profissionais. A gente vai abrir a nossa pauta falando de menopausa precoce e, claro, falando do quadro de menopausa também, né? Porque eu quero, inclusive, entender o porquê, se tem alguma diferença de menopausa para menopausa precoce, com ela, que é ginecologista. Estou falando da doutora Mariana Ala, bem-vinda. Muito obrigada, te dar a mão, adoro sempre te receber. Prazer, Vamos começar querida. Sentadinhas aqui. Vamos. E daqui a pouquinho eu vou chamar a nutricionista Simone Guedes, que já vai entrar e a gente vai começar a falar da parte de alimentação. Mas antes, doutora, a gente tem um vídeo até para ilustrar. Eu não sei se você quer começar por ele. Eu acho que a gente pode, né, primeiro falar o que é a menopausa precoce, né, Carol? E aí? Então, assim, hoje a gente sabe que menopausa precoce é aquela mulher que entra para as suas menstruações antes dos 40 anos de vida. E isso é super grave, Carol, porque assim, até 7% das mulheres podem ser acometidas por esse problema. 7%. Até 7%. Isso é uma coisa muito grave, porque você imagina, é uma mulher que estaria acostumada com os hormônios, ela deveria receber os hormônios, ela não está numa idade de menopausa natural. Então, ela acaba tendo um risco maior de ter infarto, um risco maior de ter doenças cerebrais, então demência, Alzheimer, secura vaginal, diminuição de libido, cansaço, calores. Então, a gente tem que entrar com tratamento para essa mulher pelo menos até a idade da menopausa, que é em torno dos 50 anos. Agora, para a gente entender, 7%...
é um número... É um número que é considerável. Sim. Né? Se a gente for pensar aí, são muitas mulheres. Sim. Tem, então, fundo genético? Tem alguma coisa que seja atribuída para ela ter já? Uma das principais causas de menopausa precoce, a gente sabe que é a quimioterapia e a radioterapia. Ah, é? A gente também tem as causas genéticas, que são super importantes, a gente vai falar delas. Tá. E tem as causas idiopáticas, às vezes a gente não consegue encontrar a razão mesmo dessa mulher ter parado a menstruação. Estresse intenso pode levar à menopausa precoce, infecções podem levar, doenças autoimunes que estão aumentando bastante. Jura? Então, acho que é tudo um assunto muito importante para essa pauta de hoje. Então, vamos colocar o nosso videozinho até para a gente entender o que acontece, o que passa essa mulher quando ela tem o diagnóstico de menopausa precoce. E, gente, é uma coisa que a gente fala assim, ai, não tem ninguém na família, isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer, né, doutora? Pode acontecer. Então, a gente está olhando os ovários, né, que é a região onde é a produção maior dos hormônios femininos, estrogênio, saindo de dentro do folículo. E aí, no caso, ela teve uma ovulação, está mostrando só a produção dos hormônios mesmo, principalmente o estrogênio, que no caso da menopausa precoce é o principal que vai ter a falta. Então, quando ela para de produzir o estrogênio, ela começa com os calores, com esses sintomas de dor, dores articulares, ressecamento de pele. Vagina vai ressecar também, então essa mulher vai ter mais dificuldade para ter relação sexual. E uma diminuição grande da libido, no geral. Sem dúvida, uma diminuição geral. Aí está mostrando o epitélio vaginal, como ele fica mais fino, ele acaba rachando, ele acaba tendo ressecamento, né? Isso aumenta infecções locais também. Tá. E aí cansaço, alteração do humor, elas reclamam muito de depressão, os calores, a sudorese. Nesse caso, doutora, a gente vai seguindo com o vídeo, uma paciente que está na menopausa e uma jovem, que aí a gente já está falando dos hormônios, né? Isso. Pode segurar o vídeo aí que daqui a pouco, quando a gente fala dos hormônios, a gente passa essa parte. Isso. Que essa parte eu acho... Importante. A gente fez um vídeo todo juntinho, mas daqui a pouco a gente vai falar dos hormônios. Uma mulher que está na menopausa e uma que está numa menopausa precoce. Sintomas os mesmos ou o fato dela ser mais nova é diferente? São os mesmos sintomas, Carol, mas geralmente eles vêm de uma forma mais intensa. Tá. Porque aquilo que eu digo, é um organismo que está acostumado com hormônio, ele não está preparado para essa falta hormonal tão cedo. Então, realmente, essa mulher ela vai ter uma chance maior de depressão, ela vai ter uma chance maior de tristeza, de perda de memória, de desânimo. Tudo isso. Além de aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares, né? Aumenta o risco de infarto, porque o estrogênio protege o nosso coração, protege o nosso colesterol bom. Então, ela tem um risco maior de ter uma demência. É um quadro muito importante, que eu acho que as mulheres têm que dar importância para isso e fazer o tratamento no mínimo até a idade natural da menopausa. Que a gente já vai falar do tratamento. Agora, a minha dúvida é a seguinte, como é que uma mulher percebe que ela está entrando numa menopausa precoce? Porque eu sei, enfim, se a gente fizer lá aquele ultrassom, o intravaginal, você consegue ver... exames de sangue. Mas, por exemplo, tem um exame que é de contagem de óvulos, que isso existe. Existe. Só que a gente não faz de rotina um exame de contagem de óvulos. Não. Né? A contagem de folículos, Carol, é mais para fundos de reprodução, então no caso de infertilidade, que no caso da menopausa precoce é um caso gravíssimo de infertilidade, porque essa mulher não vai poder engravidar, caso não seja submetida a tratamento. Agora, no caso da mulher que está entrando na menopausa precoce, qual o sintoma? Primeiro os calores e depois a falta de menstruação. Então, se ela ficou já 3 meses, 4 meses, 6 meses sem menstruar, vale investigar. Porque a menopausa mesmo é 1 ano só, mas você não vai ficar 1 ano com os sintomas, esperando, né? Procure ajuda, então vá fazer esses exames. E aí a gente mede um hormônio no sangue que chama FSH. E a gente faz ele 2 vezes, no intervalo de 1 mês, 1 mês e meio. Se nessas medidas eles vierem maior do que 40, possivelmente essa mulher está sim em menopausa precoce, tem que ser tratada. Olha isso, gente. Então não é uma coisa assim... exige uma paciência, existe uma espera, você tem que notar esses sintomas, prestar atenção. Tem que prestar atenção no corpo. E o que você falou, se a mulher já, o apetite sexual diminuiu, o lance de perder massa muscular também. Também, porque ela não vai, a gente falou muito do estrogênio, mas ela também vai ter uma diminuição dos outros hormônios. Né? E aí, sem dúvida, a testosterona, que a gente sempre fala, que é libido, é massa magra, é disposição, proteção óssea, tudo isso a gente precisa intervir, né? E nesse
caso, precisa de tratamento. Então, antes da gente entrar no tratamento, vamos falar a respeito da alimentação, que também pode ser bacana. Eu vou chamar aqui agora a nutricionista Simone Guedes. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Tudo bom? Prazer tê-la aqui. Fique à vontade, Carol. Você se senta aqui e eu fico aqui. Porque agora a gente vai bater um papo, nós três. Afinal, eu acho que vocês concordam comigo. Todos esses casos, principalmente ligados aí a essa parte feminina, tem que ser multidisciplinar. Tem. Né? Encaminhar para um outro profissional. Com certeza. Para a gente conseguir cobrir tudo, né? E ter uma qualidade de vida. No caso da nutrição, da sua área, uma mulher que chega com uma menopausa precoce, qual é a primeira coisa? O que primeiro ela precisa mudar na rotina dela de alimentação que pode melhorar, né, dar um pouco mais de qualidade de vida? Bom, eu acho o seguinte, como ela tem agora não vai ter mais essa produção hormonal, a primeira preocupação realmente é com a questão de ossos, de fraturas. Porque ela tem aí um bom caminho, né, dos 40 aos 80, 90 anos, em que ela vai ter uma menor produção óssea do que uma formação óssea, né? O osso, ele é dinâmico. Então, eu coloquei aqui alimentos lácteos, né? Então, leites e derivados ainda são a principal fonte de cálcio. Tá legal, você colocou o espinafre. O espinafre deixa eu virar aqui. São os verdes escuros, que tem bastante cálcio. E também hoje a gente tem leites vegetais que são enriquecidos com cálcio. Então, leite de amêndoas, leite de aveia. Então, existem outras opções. O gergelim também tem cálcio. Bacana. Mas eu acho que o que é importante, a gente está falando do que precisa incentivar. Mas tem algumas coisas que a mulher tem que tomar cuidado. Então, o excesso de café. Tem muitas mulheres hoje que tomam 4, 5, 6 xícaras de café por dia. 3 xícaras, ok, não tem problema Exatamente. nenhum. Mas pode piorar o quadro? Se for excessivo, tá? Agora, caso, né, se for uma ingesta muito, tem gente que toma 10 xícaras de café no dia. O tempo todo, nem percebe. Aí realmente tem uma piora. Mas é muito importante que ela falou as outras fontes de cálcio também, fora os lácteos, né? Isso que ela falou, mesmo os peixes, sardinha, tem uma biodisponibilidade brilhante de cálcio. Mesmo então, cálcio é a primeira coisa, por quê? É o que você falou da proteção que o hormônio dá para o corpo feminino. Na falta dele, tem que colocar mais nutriente. Agora, ela citou algo importante. Além de, só uma coisa, Carol. Diga. Café, refrigerante, em excesso por causa do fósforo, excesso de sal, então, ou seja, de comida industrializada. Então, a mulher tem que tomar esses cuidados também. Tudo isso pode atrapalhar. Eu acho que eu posso até aproveitar o gancho de falar de comidas industrializadas. Um assunto que está muito em pauta hoje em dia são os xenormônios, né, que são os venenos que a gente pega. Então, às vezes, você vai lá, compra a sua maçãzinha e aí que não é orgânica, e aí vem uma quantidade enorme, né, de venenos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes, que vão competir com os seus hormônios. Isso pode sim atrapalhar a sua função hormonal. E nesse caso, não só falando do quadro da menopausa precoce, para todas as mulheres. Exatamente. Então, eles são semelhantes ao hormônio femininos? Eles imitam o seu hormônio, eles entram no receptor da sua célula do hormônio e não deixam o seu hormônio agir. Entendi. E isso é um problema seríssimo, né? Então, assim, o que dá para comer mais natural, vamos comer mais natural, sem vamos dúvida. Tentar usar os orgânicos, né? Agora, o Fantástico há pouco tempo fez aquela matéria que vocês devem ter visto, Nossa, que eu parabenizei. Foi uma matéria linda, mas o assunto é triste, triste. Porque a gente não sabe mais em quem confiar. Exatamente. É uma má fé, né? Então, é uma má fé, exatamente. Que horror, né, a gente pensar nisso. Então, o fato de conhecer, saber exatamente a procedência... Vale a pena. E voto de confiança, dos gente? industrializados, né? E ainda, dos isso que você está falando, xeno-hormônios, né? Fitoestrógenos, falando em queixas, a gente pode falar sobre os fogachos. Então, isso a gente também consegue trabalhar com alimentação. Esses suores noturnos, os fogachos, a gente estava comentando, né? Sobre isso. As meninas sentem esses sintomas mesmo sendo novas, né? Muito. Isso eu acho que sente bastante, é uma queixa importante. E aí a gente comentou assim, linhaça, soja, né? Não, assim, uma soja orgânica, não transgênica, gergelim, eles têm esses fito-hormônios. Só que aí tem duas questões. Primeiro, o intestino tem que estar funcionando muito bem dessa mulher, ela não pode ter constipação. O intestino tem que ser muito bom para conseguir aproveitar bem esses fito-hormônios, transformar de uma forma que o corpo realmente aproveite isso. E além disso, isso serve para algumas e não serve para outras.
No entanto, existem estudos bem novos, de 2012, 2013, que já demonstraram que o melhor mesmo eu até coloquei ali 2 pratinhos. Tá. Uma alimentação rica em frutas e também em vegetais, mas assim, falando especialmente de frutas, né? E pobre em gordura ali da carne vermelha e açúcar. Sim. Então, por isso que tá num prato vermelho, Exatamente. vejam. Esse aqui é um, tipo assim, cuidado para mulheres na menopausa e mulheres Com menopausa muito fogacho para tentar diminuir a intensidade desses suores, desse fogacho. O açúcar atrapalha e perder tudo, peso, né? Vamos né? combinar? E assim, aquilo que a gente conversou na última pauta, né? O açúcar, a gente sabe, tem estudos mostrando a diminuição da testosterona. Então, o que adianta? Você vai na academia, você se esforça, você tenta cuidar da sua alimentação, se enche de açúcar no final de semana, ou refrigerantes, ou outras fontes de açúcar, a sua testosterona vai lá para baixo. E aí a massa magra vai junto. E vai né? inflamar, vai piorar a fertilidade, vai piorar outros aspectos também. Então a gente volta sempre nessa questão de alimentação equilibrada e também perder peso, né? Mulheres Então, que têm sobrepeso... Segura essa parte, eu vou colocar uma pergunta do público que deve ter relação, deve ser uma pergunta também a respeito disso. Gostei do desenho, Juju, menopausa precoce. Vamos lá, da Sara, beijinho pra você. Tem alguma relação entre primeira menstruação sendo precoce com menopausa precoce? Pergunta dela é interessante. Doutora Mariana pode explicar pra gente, daqui a pouquinho a gente vai falar como deve manter, então, essa mulher, ela começa a ganhar gordurinha abdominal, assim como a mulher que entra na menopausa após os 50 também nota uma diferença. Então, se ela entra na menopausa antes da hora, ela também vai ter esse sintoma. Simone vai contar como deve ser essa alimentação. Vamos lá, tem relação menopausa precoce, menstruação precoce? Olha, Carol, existe um fundo genético de menopausa precoce, então se ela teve alguém na família, mãe, a tia, né, os parentes próximos com menopausa precoce, ela tem sim uma chance maior. Agora, o que a gente sabe? Se é uma menopausa excessivamente precoce, a gente nasce com um número X de folículos, né? Então, que é em torno de 1 milhão até 2 milhões. E aí, quando você vai gastando esses folículos mês a mês, em torno de 500 folículos ao mês são recrutados, e aí acabou. Esse que foi recrutado já era. Como ela vai tendo esse consumo de folículos, quando ela chega a 20 mil folículos, que é uma quantidade já bem menor, ela vai entrar na menopausa. Então, se ela começou a usar esses folículos antes, ela pode realmente acabar com o estoque antes. Entendi. Mas isso não é uma regra, tá? Muito mais importante é realmente quimioterapia, cirurgias prévias. Então, assim, às vezes as pessoas, até pouco tempo, né? Vai ter que tirar útero, já tira os ovários mesmo, já tá na menopausa. Isso é um absurdo, porque a produção hormonal pelos ovários continua. E assim, a gente sabe hoje em dia, existe um gene que chama ApoE4, que as pessoas que têm mutação desse gene, tirarem os ovários antes da hora, elas têm uma chance enorme de ter demência. Sério? Então, assim, não é para tirar o ovário antes mesmo que tenha tido um tumor? Não, aí é outra história. É outra história. Então, assim, no caso, se ela teve uma patologia que tem que tirar os ovários, é diferente. Agora, tem muita mulher que tem sangramento e fala, vou tirar o útero, não, já aproveito e tiro os ovários. Não. Não compensa. Né? Não, não é para ser feito. Estrogênio é uma proteção para nós mulheres, né? É uma proteção, cardiovascular, tudo, né? E por que, então, Simone, a gente tem que prestar mais ainda atenção na alimentação? Porque as meninas que foram diagnosticadas com menopausa precoce notam um aumento de gordura abdominal. Barriguinha, né? Justo a barriga. Já tem um monte de coisa, já tem que se preocupar com um monte de coisa e ainda vem gordura Talvez abdominal. não se cuidou ao longo dos 40 anos, aí agora realmente tem que se cuidar. Então, acho que assim, o mais importante, aquela história de comer a cada 3 horas se torna muito importante, né? Existe um hormônio que se chama cortisol, que se você fica muito tempo sem comer, ele vai aumentando no sangue e ele é responsável por produção mesmo de gordura abdominal. Então, essa coisa de comer a cada 3 horas, de fazer um prato equilibrado para não ter picos de fome, picos de compulsão por doce no meio da tarde. Então, a salada, só como salada e proteína. Não adianta, Não. Precisa ter um pouco de carboidrato para você não ter esse pico de fome à tarde e também porque na menopausa existe muita alteração de humor, né? A mulher uma hora está de um jeito, na outra ela já está diferente e o carboidrato ele é importante, até coloquei ele aqui também,
para a formação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Por que isso é uma também bananinha. tem uma queda na menopausa. Carboidratos integrais, né? Não é para comer farinha branca. Aqui é o que tem que diminuir e evitar. Esses daqui estão relacionados a essa questão de, eu coloquei 3 opções, essa questão de instabilidade de humor. Tá. Né? Então, uma banana com aveia, muito rica em triptofano, e aqui a gente tem carboidrato, magnésio, B6. Aqui a gente tem um sanduíche integral com queijo, então a gente também tem bastante triptofano, B6, magnésio, e uma coalhada, que você pode colocar uma sementinha, girassol, abóbora, chia. e também é rica em triptofano. Né? Então, assim, são lanches que você pode deixar o biscoito, um industrializado, doce, e procurar em casa realmente alguma coisa para melhorar. Essa mulher com esses hormônios alterados vai ter mais vontade de consumir doce. Sem dúvida. Né? E aí a atividade física é fundamental, Tem né? que ter. Tem que ter, porque a atividade física vai ajudar na produção desses mesmos neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina, e isso vai ajudar ela a não ficar tão louca. Falar, mas faz exercício, tem mais fome. Mas ingerindo os alimentos corretos, você consegue fazer um balanço hormonal, de fato, para não ter essa vontade aumentada pelos doces. Então, comer nem a cada pensar 3 horas. Ficar no sedentarismo, nem pensar, não existe essa hipótese. Nem pensar. Vamos falar um pouquinho do tratamento, então, além da alimentação, a gente vai passar o videozinho, então, daquela parte do hormônio, acho que ficou no ponto, né? E aí, doutora, eu vou te pedir, então, para a gente entrar nessa parte. Vamos Diagnosticado uma menopausa precoce, o que fazer? Vamos seguir aí com o vídeo, porque as imagens ilustram, mas a explicação é importante. É fundamental que essa mulher, desde que ela não tenha uma contraindicação, como um antecedente de câncer de mama ou câncer de endométrio, que ela faça reposição hormonal, Carol, no mínimo. Ah, mas eu sou contra a reposição, no mínimo até a idade da menopausa. E eu acho que a gente tem que tirar aqui aquele mito de que eu sou contra a reposição hormonal, saber no que ele é baseado. Tá. Então você é contra por quê? Ah, porque eu ouvi dizer que aumenta risco de câncer de mama. Realmente aumenta quando usado hormônio derivado da urina das éguas prenhas. Tá. Hoje a gente não né? usa mais esse hormônio que é derivado das éguas prenhas. A gente usa um hormônio igual que o nosso corpo fabrica. E esse hormônio não aumenta o risco de câncer de mama. Isso precisa ficar muito claro. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo e as pessoas não têm medo de infarto. Gente, infarto mata muito mais do que câncer de mama. Então hoje, é verdade, pensando... Não, claro, eu não estou fazendo apologia ao uso de um hormônio sintético. Eu acho que isso a gente não vai fazer. A gente vai usar o hormônio igual que o seu corpo fabrica. Entendi, mas por mesmo exemplo... Mesmo assim protege do infarto. E é voltar a ter uma qualidade de vida de uma mulher de 40 anos. Sem dúvida. Eu acho que é fundamental. Que 10 anos é uma diferença muito grande. Você não dormir, Carol, vai engordar, né? você vai ficar deprimida, piora a depressão. Você imagina, uma mulher que acorda 50 vezes à noite com calores, não tem como dormir, não tem como estar bem no outro dia. Verdade. E ela não quer malhar, ela quer comer doce. Então, eu acho que é por isso a importância do tratamento. E a falta de estrogênio também aumenta o depósito de gordura abdominal. É verdade. Diminui o metabolismo em 30%. É muito, hein? É muito. Vixe, não tem como não engordar. Já dá muito trabalho, ainda diminui em 30%. Sacanagem. Vamos colocar a perguntinha do público e vamos falar mais a respeito dessa reposição hormonal, inclusive dos alimentos, né? Perguntinha da Gislaine. Beijo. Gostaria de saber quais alimentos, então, me ajudam na perda de peso e retenção, mas que não sejam termogênicos, pois aumentam os calorões. Ixi, e aí, Simone? É verdade. Gengibre, pimenta são alimentos que podem aumentar esses calorões. Só que eles né? ajudam nessa queima de gordura. O que você diria? Mas eu acho que você não precisa utilizar nem pimenta, não vai deixar de emagrecer porque não está usando pimenta nem gengibre. Tá. Fazendo uma alimentação equilibrada, eu acho que procurando uma orientação individualizada, que observa como é o teu dia, o que tem que ser corrigido, coloca pratos balanceados, que tenham carboidrato, tenham proteína, tenham vegetais, coma, tem pessoas que ficam horas sem comer, passam uma tarde inteira e não levam um lanche para o trabalho. Isso faz estocar mais, né? Com certeza, né? Isso faz o metabolismo, a velocidade diminui, faz ter picos de fome no meio da tarde, quando o cortisol sanguíneo abaixa, né? É um horário importante, 5, 6 da tarde, a vontade de comer doce. Então, são ajustes finos que a gente pode fazer na alimentação. Não depende de termogênicos. Concordo com você, concordo. Né? E atividade física? Atividade Sem física e a dúvida. modulação hormonal, né, Carol? E fazer a modulação hormonal junto, porque de repente ela tá ali totalmente sem hormônio algum. Quando começa a fazer reposição, ela pode fazer uso sim do gengibre, pode até... E não vai sentir. E não vai sentir tanto esse mal-estar. Agora, acho que é um conjunto multidisciplinar. E os termogênicos estão aí, mas não é isso que vai definir a perda de peso.
peso, né? A gente, não tem isso mágica. é uma parcela bem pequenininha. Tem muita coisa envolvida. Tem que tem. sair, malhar, né? E tem que comer direitinho. Você sabe que eu noto, O por exemplo, esforço é maior. acabei de voltar do carnaval, tal, a gente foi pro hotel e, poxa, muita comida. Isso é muito gostoso, a gente fica com vontade de comer um pouco mais e tal. Mas, de fato, a gente nota que as pessoas realmente perdem a noção. Vamos comer. Nós estamos aqui para comer? Nós vamos comer. Isso, imagina, 4, 5 dias de carnaval. É uma semana inteira, praticamente. Imagina, dá para engordar aí fácil uns 2, 3 quilos, né? Carol, se a gente aumentar 200 calorias por dia, todos os dias da nossa vida, ao longo de um ano, você pode ganhar até 10 quilos. Oi? Verdade. Se aumentar 200 calorias só por 200. dia. Ó, duzentinhas, ó. Duzentinha, é tipo um chocolatinho. É um chocolatinho, ó, 2 fatias de pão com um pouquinho de queijo. Exatamente. Se você comer isso a mais todo dia ao longo de um ano, 10 quilos a mais. Pode aumentar até 10 quilos no seu peso corporal. Mas é o a mais, É o a mais. Então as pessoas têm que a mais. aprender a substituir, né? Então eu vou tirar o chocolate e vou colocar um sanduíche seja um desse. chocolate Se 70% ela somar, cacau. esse é o problema, quando soma, né? Quando a pessoa acha que Exatamente. pode ficar somando. Tá. Então, e tem que lembrar, numa viagem, como você falou, que comer é um prazer. É um muito prazer. bom, mas existem outros, né? Sem dúvida. Existem outros, isso que a gente tem Nossa, que lembrar, eu né? acordei todos os dias e corri todos os dias. Ai, Foi que tão linda. bom. Falei, eu vou dar Parabéns. um dia de descanso, mas eu não consegui. Com aquele céu azul, com aquela natureza, eu falei, eu vou Linda. correr. Eu acho que isso também é uma coisa Massa. muito particular e muito bom senso. Muito. Só que, vamos entrar nessa parte de novo dos hormônios, porque tem alimentos que também são semelhantes, até para o pessoal de casa entender, Carol, mas espera aí, então a gente só encontra os hormônios se a gente fizer a reposição hormonal? Na alimentação tem algo como, né, que pode ajudar, você já me conta. Hoje, como a gente pode fazer essa volta, nessa reposição de uma maneira que essa mulher tenha uma vida normal? Quais são os tipos de reposição hoje, então? Olha, Carol, o principal, a gente tem que fazer alimentação equilibrada, não tenho dúvida, e atividade física. Mas a reposição hormonal, a gente vai preferir usar hormônios iguais ao que o nosso corpo produz. Tá. Então, a gente tem os principais hormônios, né? Que é o estrogênio, a testosterona, a progesterona e o DHEA, né, no caso dos hormônios sexuais femininos. E aí a gente tenta fazer, na medida do possível, sempre a reposição pela pele. Então, na forma de creme, gel. Por quê? Porque você evita aumentar o risco de trombose dessa mulher. Quando ela toma pela via oral, você acaba tendo algumas substâncias no seu corpo que passam pelo fígado que poderiam aumentar um pouquinho o risco de trombose. Por Já isso a pela pílula pele, não. aumenta um pouco para as também. mulheres que têm. Exatamente. Entendi, eu não sabia disso. Então, se a gente faz a reposição via transdérmica, além de não aumentar o risco de câncer de mama, também não eleva o risco de trombose. Legal. E vaginal também? Vaginal também, principalmente para proteção vaginal, porque a gente viu o vídeo, né? Fica ressecado, fica dolorido. Elas têm muita candidíase, né? Acaba tendo mais infecção, urinária. exatamente. De repetição. De repetição. Que é o aumento da bactéria. Então, a mulher que entrou na menopausa isso. ou numa menopausa precoce, ela fica desprotegida e até a imunidade cai nesse sentido. É muito diminui a triste, produção de Carol. muco. Por isso, novamente, falando da constipação, ela é importante, porque aí você tem uma flora intestinal ali bem cuidada, né? E aí você pode ter, tem um menor risco de ter infecção urinária, de ter uma candidíase também. O cranberry roll é bom mesmo? Eu vejo resultados muito bons. Eu acho que a doutora também, Sim, ele é acho um que dentro de um coadjuvante, conjunto, né? Não é só coadjuvante. cranberry. Estou com infecção Não, urinária, quando vamos saiu o tomar goji berry, cranberry. vamos tomar um monte de goji berry Não que adianta. emagrece. Não, o cranberry é legal, sim, ele diminui a adesão da bactéria no trato urinário, no caso para infecção urinária, no caso não seria candidíase, mas ele sozinho também não vai resolver, a gente tem outras coisas, tem que ter uma mucosa íntegra, então tem que ter um intestino funcionante. Por isso, todos esses alimentos. alimentos. A gente usa probióticos, né, Lógico. nesse caso, tenta repovoar a flora intestinal. E aí você pode dar o cranberry também, mas é um coadjuvante para aquela mulher que teve infecções recorrentes e vamos tentar prevenir, né, ajustar isso. E né? acho que na reposição hormonal, aproveitando o gancho que você perguntou, né? Uma coisa sabida é que a gente achava, só podia fazer 5 anos e depois para a reposição. Não, a gente sabe hoje que a reposição hormonal, ela não tem data para terminar, desde que essa mulher esteja bem e que essa mulher não tenha contraindicações. Então, assim, você pode continuar com a reposição enquanto tiver
estiver trazendo benefícios para essa mulher. Então não é, ai, cheguei aos 50, não é que é o normal cair esse homem. Não, hoje até para mulher que entra na menopausa, sem ser precoce, tudo isso que vocês estão falando, vale. Com certeza. É o mesmo quadro, né? Vale, e eu coloquei ainda aqui um pratinho também relacionado à pele, né? Existe a perda da elasticidade, maior flacidez, pele mais fina, né? Menor produção de colágeno. E aí nessa hora tem que comer proteína. Né? Dá um gás na proteína, né? Tem mulheres que só comem carboidrato, é uma coisa incrível, né? Que você percebe pão, é torta, é muito carboidrato. Então tem que ter a proteína. Aveia, a gente já tinha falado num outro programa sobre a aveia, que é fonte de silício. Água, então assim, tem que se hidratar, né? Beber muita água. Beber muito, nesse calor principalmente. O laranja, porque a gente tem alimentos que são fontes de vitamina A, tão importantes para a pele, e aqui não tem, mas assim, lembrando da vitamina C. Então os cítricos são muito importantes, principalmente nesse momento, né? Estresse, cortisol, que a gente está falando bastante dos hormônios. Então, suco de laranja, limão, acerola, morango. A gente tem a aflição de serem ácidos e prejudicarem, que pode aumentar a infecção. No colágeno. Ajuda. Não, você imagina que a mulher que entra na menopausa, ela perde até 2% do colágeno ao ano. É bastante. Então, vai aquilo caindo. Às vezes está investindo um dinheirão em produtos cosméticos, não que não precise, né? Para pele, cremes e tudo mais. Mas é claro que ela precisa também de uma alimentação saudável. A matéria-prima, né, para construção. Exatamente. Né? Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Então, chegaram várias. Vou dar um beijo para as minhas, vou abrir até o meu. Tem pergunta pra caramba. Um beijo pra Gisele. Obrigada, Gisele. Tenho mioma uterino, mas já estou entrando na menopausa. É recomendável a retirada do mioma ou posso esperar? Como devo proceder? Que pergunta bacana. É uma pergunta delicada porque ela não é sua paciente. E a gente sabe como é isso. E a gente super respeita aqui no programa essas individualidades e individualidades do médico também. Mas no caso desse quadro, que não deve ser um quadro tão incomum. É muito frequente, é frequente. Carol. Você imagina que quase metade das mulheres tem mioma? 40%, quase 40%? Na idade dos 40, 50 anos, Meu quase Deus. metade. Então, assim, é uma patologia muito frequente e assim, pensar em retirar o útero por esse motivo, desde que ela não tenha sangramentos, ela não tenha outras coisas, às vezes é um mioma enorme, um mioma de 2, 3 quilos, tem que tirar aquilo porque obviamente causa um desconforto, alteração do intestino. Agora é um miominha pequeno, ela não tem sangramento, ela não tem sintomas, não tem por que tirar esse útero faz parte da estática pélvica dela, então para a sexualidade, até essa questão de se sentir feminina, então você ter um útero, você pensar que mesmo que você não vá mais ter filhos, é um órgão reprodutor, então não é para sair tirando se tiver um pequeno mioma, desde que não tenha sintomas. E tem que cuidar dele, se ele estiver ali e observar, na menopausa, a tendência é esse mioma diminuir. Então ela pode ficar já tranquila. Não tem os hormônios, né? Na menopausa e a reposição não aumenta o mioma, também isso é uma coisa importante. Reposição hormonal não tem nada a ver com o mioma, faz crescer miomas, assim, ela pode até ter sangramentos irregulares por outros motivos, e aí a gente vai tratar. Mas o fato dela ter mioma não contraindica ela fazer reposição hormonal. Então agora, pra gente fechar, eu tenho 3 minutos, eu vou falar de uma coisa importante. Você disse que uma das coisas, um dos problemas dessa menopausa precoce é a quimioterapia, quando essa mulher precisa passar pelo tratamento numa idade fértil. Exatamente. Né? Que ela pode perder os óvulos e tal. Então eu queria saber das hoje, tá acabando, né, Fu? Pra fechar, nessa parte alimentar, é fundamental que essa mulher se cuide durante uma quimioterapia. Com certeza. A parte alimentar, digamos que hoje com certeza, porque nessa hora o sistema imunológico dela debilita e aí sim é importante você ter a coisa do balanceamento dessa alimentação, é extremamente importante. Nada de descuidar no momento de a quimioterapia, é o remédio e tal, porque a pessoa está debilitada. Mas então, a alimentação também. Isso aqui que vai dar força para ela seguir em frente. A gente sabe que existem muitas alterações, né, nesse momento. Exatamente, não consegue comer um alimento, não consegue comer outro, mas tem que procurar uma ajuda sim.
Agora, para fechar, Sim. você é a favor de congelar esses Sem óvulos dúvida. quando descobre que vai ter que fazer um tratamento como esse? Sem dúvida, Carol, sem dúvida, porque assim, é a chance dessa mulher poder ser mãe no futuro. Tá. Então, acho sim que ela precisa ter esses óvulos congelados, sem dúvida alguma, antes de começar a quimioterapia, a radioterapia, Tá. para que no futuro, mesmo que ela ainda não seja casada, que ela ainda não saiba se vai ou não, eu acho que é uma coisa que a gente tem que usar assim. E nós vamos voltar a falar desse assunto, é importantíssimo falar do congelamento de óvulos. Eu quero agradecer muito a querida Simone Guedes, nutricionista. Obrigada, prazer. O site é da clínica Vivitar, o site é vivitar.com.br e tem o Insta, @clínica_Vivitar. Obrigada a você. Obrigada, Adoro Carol. sempre Muito recebê-la obrigada, e agradecer a doutora Mariana, prazer, sempre querida. queridíssima. Muito obrigada. Tirando todas as dúvidas. Isso aí. Pra gente fechar, quero agradecer carinho, audiência. Chegaram muitas perguntas. As meninas podem responder aí Com também certeza. no nosso Insta, tá? Sim. Porque chegaram muitas mesmo. Gostoso. Eu sabia que ia ser um assunto polêmico e ao mesmo tempo importante, Importante. porque Espero que a gente tenha ajudado bastante, muito né? Com várias sensacional. dicas e orientações. Lembrar disso que foi dito. E eu prometo pra vocês que a gente vai fazer uma pauta. Eu não sei exatamente qual é esse nome, mas eu já encontrei um especialista que fala sobre isso. Não sei até se você conhece, doutora, depois eu te conto quem é. Que eu acho que se chama... Como é que chama, Juju, que eu te passei? Oncorreprodução. É alguma coisa assim. É alguém especializado nisso. A gente vai falar. Eu prometo pra vocês. Obrigada pelo carinho. O programa acabou. Acabou muito rápido. gostou. Espero vocês amanhã ao vivo. Um beijo e até amanhã. Fico mulheres. Gente. Visite espaços gastronômicos centenários em Mundo à Mesa. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Mulheres. What do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're so indecisive. What I'm saying. Trying to catch the beat, make